Oi, vocês estão bonzinho? Como é que vocês estão? Falem pra mim, tá tudo certo com vocês? Então, aconteceu uma situação, eu essa semana, vulgo semana passada, não gravei vídeo. Foi a primeira semana que eu não gravei nada. Peguei! Ah! Você acha que você ia cair, celular? Não caiu, não. Vocês não têm noção da quantidade de trambolho que eu precisei fazer aqui agora para esse vídeo ficar minimamente decente por um fato muito simples. É 11 horas da manhã e o sol está a pino. E aí tá ventando ao mesmo tempo. E tá muito quente. Eu não tenho como ficar com a janela fechada, porque senão eu não consigo apoiar o celular, muito menos respirar dentro de casa. Inclusive, se vocês estiverem ouvindo um barulho de fundo, é porque eu tenho um ventilador aqui atrás, porque eu não tô dando conta. Eu ia ficar com o cabelo solto, mas não tô dando conta. O celular já caiu. Enfim, o ponto é o quê? Eu comecei o vídeo me explicando o porquê de eu não ter feito vídeo na semana passada. E basicamente, eu acho que esse é o tema do vídeo de uma forma geral. O que acontece? Assim como no vídeo passado, para esse vídeo eu também fiz um roteiro. Tá aqui. Tem essa página e tem mais essa página, porque eu peguei e falei assim, não, a minha cabeça, ela não tá legal, eu preciso organizar minhas ideias para poder fazer um mínimo de um vídeo decente e colocar as coisas certas. Não apenas sair falando, porque eu tava vendo que não tava dando conta de fazer essas coisas. Semana passada eu tentei gravar duas vezes. Duas vezes eu fui lá, sentei, comecei a gravar e da metade pro final eu via que não fazia o mínimo sentido aquilo que eu tava falando. Nada fazia sentido, não tinha ideia pra porcaria nenhuma. Na minha cabeça o que iria acontecer é, vou começar a gravar, a criatividade vai baixar no meu corpo e eu vou conseguir falar sobre um tema qualquer. Não dei conta, eu simplesmente não dei conta de criar nada, eu não dei conta de pensar em nada, eu não dei conta de fazer nada de uma forma legal. Nada, nada, nada. Eu tentei isso no domingo, na segunda, na terça e na quarta. Passou de quarta, eu falei, não. Publiquei aqui mesmo no próprio YouTube falando que provavelmente não teria vídeo, só essa semana. E não deu outra. Não teve vídeo. O vídeo só tá saindo agora porque sim. Mentira, porque sim não. Eu vou dar uma justificativa decente. Peraí, deixa eu tomar um café. O tema do vídeo de hoje é sobre cuidado e responsabilidade. E eu não posso começar esse vídeo sem falar sobre o cuidado que a gente tem que ter consigo mesmo. Porque o que acontece? Eu vi que eu não tava legal, sabe? Além de tipo, não tô tendo criatividade, eu não tava legal comigo mesmo. Eu consegui conquistar certas coisas e ao mesmo tempo eu consegui me manter bem de certas coisas. Mas de outras coisas, eu não tava tão legal. Principalmente junto com certas conquistas que eu tive, também tive certas decepções. E aí, isso tá vindo se prolongando há muito tempo. Como que eu vou falar pra vocês que tá tudo bem, que a vida tá maravilhosa, isso, aquilo e aquilo outro, sendo que na verdade, às vezes nem tá. E muito mais do que isso, da vida não estar maravilhosa e coisas do tipo, como que eu vou querer dar qualquer tipo de conselho ou falar qualquer coisa publicamente na internet, sendo que eu não estou bem o suficiente para falar qualquer coisa na internet? Entende? No sentido de, se a minha cabeça não está funcionando legal, por que raios eu vou fingir que ela está funcionando legal pra fazer um vídeo legal, sendo que eu não tô dando conta de fazer um vídeo legal? Não deu outra. Então o que eu fiz foi, retirei meu tempo pra pensar num tema de vídeo, pra pensar num conteúdo decente, pra trazer aqui pra vocês. Existe uma coisa que se chama cuidado e responsabilidade, não apenas consigo próprio, mas inclusive com a internet. Na internet as pessoas se expõem de uma forma muito gratuita. Eu já fui uma pessoa que me expunha de uma forma muito gratuita, de publicar histórias enquanto tô no banheiro de modo aberto, ou então, sei lá, de falar sobre situações que estavam acontecendo na minha vida particular, de namoro, família, essas coisas de modo aberto, sendo que às vezes as pessoas não precisam saber daquilo que você tá passando na sua vida, porque muitas vezes as pessoas sequer vão se importar com isso. E você bota uma expectativa absurda em cima dessas coisas e dessas pessoas, como se todo mundo fosse responder aquilo que você tá publicando, falando, ai amigo, que barra, né? Vem aqui, vamos sair. E tipo, não é isso que vai acontecer. Não é isso que vai acontecer. Os amigos que vão falar, nossa, que barra, vamos fazer alguma coisa pra isso melhorar, vai ser amigos que vai caber na palma de uma mão. Às vezes nem de duas, mas de uma só. Então tem que ter certo cuidado com aquilo que é falado,
cuidado com aquilo que é publicado, cuidado com um monte de coisa. Demorou muito tempo pra mim aprender essas bagaças, no sentido de não é tudo que se publica. Eu até hoje ainda publico muita coisa. Vai ter amigo meu, Sana, Guedes e companhia, que vai falar assim: ah, você tá falando isso, Juan? Mas você ainda publica muita coisa hoje em dia. de fato, comparado a uma cacetada de gente que me acompanha nas redes sociais e que eu também acompanho de volta, porque afinal de contas são meus amigos, são meus familiares e coisas do tipo, eu provavelmente sou a pessoa que mais me exponho até hoje, que mais publico coisa, que mais faço isso, que mais faço aquilo. Mas eu sinto que não é daquela forma como eu fazia anos atrás. Totalmente sem medida e totalmente sem nenhum tipo de filtro. Eu prezo muito e penso muito antes de falar e de fazer alguma coisa hoje em dia, porque não é medo da reação das pessoas. As pessoas estão cagando para aquilo que eu tô fazendo, aquilo que eu tô falando, de uma forma geral. A menos que seja conquistas. As pessoas adoram vangloriar conquistas de uma forma geral. Tipo, nossa, que magnífico! Você conseguiu, sei lá, passar num curso ou num concurso, ou então você conseguiu se mudar de cidade, ou então você engatou num novo relacionamento, ou então você foi viajar para fora do país e coisas do tipo. Sendo que as conquistas é uma coisa que é momentânea, enquanto as decepções e sentimentos ruins às vezes são coisas que vão te perseguir ao longo de uma vida toda, dependendo do tipo de situação que fez você sentir aquilo que você está sentindo. Sentimentos são mutáveis? Sim, sentimentos são mutáveis, mas ainda assim você tem que ter um cuidado consigo próprio, uma responsabilidade consigo próprio, de entender por que aquilo te afetou tanto e como aquilo tá te afetando tanto. Salvei algumas coisas pra falar aqui. Uma das primeiras coisas que eu salvei pra falar aqui foi um vídeo. Na verdade, eu não vou ficar colocando os vídeos aqui, mas eu vou comentar a respeito dos vídeos aqui. A maioria deles são sobre mulheres. Acho que são apenas 2 que são sobre homens, mas a maioria deles são reflexões que mulheres deram ao longo de entrevistas. São tanto atrizes, quanto pessoas que são, de certo modo, influentes da mídia, ou que pelo menos eu acompanho significativamente. A primeira que eu quero dizer vai muito de encontro com aquilo que eu tava falando sobre cuidado consigo mesmo, sobre prestar atenção naquilo que você tá sentindo e coisas do tipo, que é a Valentina Bandeira. A Valentina Bandeira, pra quem não conhece, ela é uma influencer que ela viralizou muito na época da Copa do Feminino, se eu não me engano, do futebol feminino. Ela fez muito conteúdo junto com o Casemiro e coisas do tipo, mas além disso, ela é muito amigo dessa galera, Casemiro, Chico Moedas, né, Diogo Defante. Ela já fez novelas na Globo, e desde quando ela fazia novelas da Globo, na verdade, eu já gostava de acompanhar ela, porque ela é uma influencer e também uma atriz que tem umas brisas muito legais, sabe? Que eu olho as coisas que ela fala e falo, mano, essa mulher tá manjando daquilo que ela tá falando. E uma das coisas que ela disse no programa do Conversa com Bial foi o quê? O Bial perguntou pra ela sobre o que é o amor. Era um papo super filosófico que eles estavam tendo naquele momento. Ela respondeu com a seguinte frase: amor é cuidado. É você realmente querer ouvir o outro, sabe? Você realmente ter interesse pelo que o outro tá sentindo. Padre Júlio Lancelotti foi no Papo de Segunda, e aí ele falou sobre reconhecimento, sobre como era importante você olhar para o outro e reconhecer o outro. E eu acho que amor é isso, sabe? É tipo você olhar com reconhecimento, com real atenção mesmo para o outro. Essa brisa eu entrei principalmente quando caiu a pandemia, vulgo 2020. E eu tenho uma definição específica para amor, que é: amor é o tempo suficiente que você passa com alguém, com alguma coisa ou com algum lugar que te faz lembrar, e que toda vez que você se lembra, você dá um sorriso. Quando você tem cuidado, usando as falas da Valentina, quando você tem cuidado, quando você tem interesse pelas coisas, você demanda um tempo para aquilo, você presta atenção naquilo. Seja aquilo lá o que for, pode ser uma coisa, pode ser um objeto que você gosta demais, pode ser uma pessoa que você gosta demais, e pode ser um lugar que você gosta demais. Todas essas coisas vão te demonstrar interesse, você vai querer prezar por aquilo. Então, quando ela fala que amor é cuidado, eu também concordo com aquilo. Só que tem uma coisa do amor e dessa situação de cuidado que às vezes a gente não tá cuidando de si próprio. Eu não tô nem falando de saúde física, e nossa, você precisa fazer exercício, e nossa, você precisa alimentar bem, coisas do tipo. Existe uma coisa do cuidado que é cuidar da sua própria cabeça. Vários amigos meus, vira e mexe, falam pra mim que eu preciso fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, principalmente em relação às terapias, e eu nem sempre tô disposto a seguir aquilo que eles estão dizendo. A maior parte do tempo eu tô disposto apenas a me preservar. Se eu vejo que eu não tô legal, que eu tô num momento que eu não tô bem, principalmente comigo mesmo, a coisa que eu mais
faço é ficar quietinho na minha. Porque quietinho no meu canto eu sinto que eu não tô incomodando ninguém. Que é o tempo que eu preciso pra eu entender algum sentimento que tá sendo contraditório na minha cabeça. Ou nem que não precisa ser contraditório, mas tipo, é um sentimento que tá me deixando mal e tá me colocando pra baixo e cada vez mais pra baixo, pra baixo, pra baixo. Pra baixo, e eu preciso cuidar de mim. E nesse cuidar de mim, eu me isento de falar com as pessoas. E ao mesmo tempo eu me isento de publicar qualquer coisa. Porque toda publicação que você faz é de fato uma comunicação que você faz com as pessoas que estão te acompanhando. Seja os seguidores, seja os inscritos no canal, qualquer coisa do tipo. Então, pra eu desenvolver um amor por mim mesmo e começar a gostar de mim mesmo, eu preciso cuidar de mim mesmo. E eu já faço isso há muito tempo. É um comportamento meu. Eu preciso ficar quietinho. Tipo, se eu não tô bem, não me chama pra festa, porque não vai ser assim que eu vou ficar bom. Não me chama pra rolê, porque não vai ser assim que eu vou ficar bom. Não vai ser. Vai ser com tempo e cuidado. Vai ser desenvolvendo a vida de uma forma mais tranquila. Se eu já tô agitado, se minha cabeça já tá agitada, não me chama pra fazer coisas que vai me deixar mais agitado ainda. Você pode até chamar, mas provavelmente eu vou dizer não. E você vai ter que entender que o meu não é porque eu estou me preservando. Eu estou colocando limite em cima de uma coisa pra eu não destruir outras coisas. Porque se eu não tô legal, nos momentos em que eu não tô legal, eu tenho uma tendência destrutiva muito forte. Não destrutiva de quebrar as coisas, de destruir tudo. Não, destrutiva de, às vezes, destruir relações. No sentido de, porra, eu já não tô legal e você tá vindo me encher a porra do meu saco, me deixa em paz. E tipo, às vezes a pessoa só tá querendo te ver bem. Mas eu também preciso que as pessoas entendam que se eu não tô bem e se eu tô querendo ficar quietinho na minha, não é porque eu quero me isolar, porque eu quero ficar isolado, porque, ai meu Deus do céu, coitado do Juan tá se isolando. Não. É que eu preciso de um tempo pra lidar com uma parada. E você também precisa respeitar que eu preciso desse tempo pra lidar com essa parada. Seja lá que parada for. Porque eu também não vou ficar expondo aqui as situações que estão acontecendo na minha vida, porque não faz o mínimo de sentido. Já que o vídeo é sobre cuidado e responsabilidade, tenhamos responsabilidade e cuidado consigo próprio, não é mesmo? Enfim, outra influencer que eu vejo muito, que eu acompanho muito, que eu acho muito boa, principalmente nas coisas que ela publica no TikTok, é a Bárbara. A Bárbara foi muito viralizada esses últimos tempos, porque fizeram edits dela com Chico Moedas e coisa do tipo. Enfim, Chico Moedas, não sei nem por que ficou tanto tempo assim em destaque no TikTok, mas enfim, ficou. E ela foi colocada como a aquariana nata, já que o aquariano nato era o Chico Moedas, ela foi colocada como a aquariana nata. E vira e mexe, ela dá conselhos para as outras mulheres, ela ensina como tratar os homens de determinada maneira, principalmente em cima de sarcasmo e piadas. E eu adoro ela mesmo. Ela é muito boa, muito, muito, muito boa. Ela me faz rir e ao mesmo tempo me faz refletir sobre os relacionamentos que eu já tive e o que eu tô tendo nesse momento. No sentido de comportamentos que os caras têm. Tudo bem que a maioria, ela fala sobre relacionamentos héteros, cisnormativos e coisas do tipo. Porque comportamento dentro de relacionamento é meio que generalizado. As pessoas vão se comportar de uma certa forma que você precisa aprender a lidar com esse comportamento que as pessoas têm. Inclusive, você próprio tem comportamentos que você precisa se policiar para não machucar outras pessoas. Ou pelo menos não fazer as outras pessoas de tonta. Então, você inclusive também precisa, às vezes, levar uns tapas na cara da vida, ou pelo menos de uma influencer boa que nem essa, para você pegar e falar assim: olha só, e não é que ela tá certa mesmo? Não é que esse comportamento que eu tô tendo é um comportamento bobão? Numa dessas, ela tava num podcast, e aí ela tava falando várias coisas, e uma das coisas que ela disse foi a respeito do sentimento que o outro te faz ter. Eu vou contar uma bomba aqui, Tá. exclusiva pra vocês, Bora. tá? Eu tô apaixonada. Mas eu não vou ter nada com essa pessoa. Por quê? Por causa do trabalho? Você fez essa Não, escolha? porque Choices, não é uma pessoa boa pra mim. Não é. A gente tem que prestar mais atenção em como a pessoa faz a gente se sentir do que como a gente se sente sobre ela. Então, como ele não é uma pessoa que faz eu me sentir muito bem a maioria do tempo, resolvi não ter nada. Mas eu estou apaixonada, só que é o que eu digo, o sentimento a gente não controla, mas as ações sim, né? O Muito adulto bem. escolhe com quem ele se relaciona. Estou escolhendo não me relacionar. Vou desenvolver. Às vezes as pessoas se relacionam com a gente, não apenas em relacionamento, mas, que nem eu falei, trabalho, família e outras coisas. Elas estão no convívio social nosso. E a gente tem muita tendência de ficar pensando em como que a gente se sente sobre aquela pessoa. Tipo, a pessoa não me fez bem, nossa, então aquela pessoa, eu sinto que ela é uma pessoa horrível. Ou então a pessoa me fez muito bem, então aquela pessoa é uma pessoa incrível. E tipo, a gente de fato precisa entender como a gente se sente, em como a pessoa faz a gente se sentir, do que qual é o nosso sentimento em relação a outra pessoa, no sentido de, às vezes, o sentimento não tem que ser direcionado a alguém, e sim a direção do que alguém fez pra gente é o mais interessante pro momento. Tudo bem que pode ser um pensamento egoísta, egocentrista, piriri, pororó, piriri, mas a gente tem sempre que se autopreservar e se autocuidar. Tudo bem que a gente não pode levantar barreiras pra todas as pessoas que estão interagindo com a gente.
Não existe isso, porque senão a gente sempre vai ser seres humanos não sociáveis. E é da nossa personalidade ser pessoas sociáveis, mesmo que seja minimamente. Se você for na padaria, você precisa conversar com o padeiro. Se você for no mercado, você precisa pagar as contas no caixa. E coisa do tipo, você precisa socializar minimamente, não tem como criar apenas barreiras. Porém, é muito interessante de se observar aquilo que a pessoa tá fazendo a gente sentir. Como que a gente tá se sentindo quando alguma pessoa faz um comentário a respeito da nossa aparência física? Como que a gente se sente quando a pessoa fala alguma coisa a respeito do nosso comportamento? Como que a gente se sente em relação ao que tá acontecendo conosco? E aí eu tô falando dessa situação do outro para conosco, mas também tem a situação de mim para mim mesmo. No sentido de, se eu tô vendo que eu não tô legal, por que eu não tô legal? O que tá acontecendo? O que eu tô fazendo para mim mesmo que tá me deixando nessa situação? Com toda certeza, existe um lugar sobre autoconhecimento nisso. Filosofias de vida à parte, a pergunta que você precisa fazer é: eu me conheço o suficiente? Principalmente para saber aonde aquilo tá me machucando? Eu me conheço o suficiente para saber aonde que tá sentindo? Qual é a origem desse sentimento? O que tá acontecendo ao meu redor? Ou o que eu estou fazendo que tá me deixando desse jeito? Isso precisa de uma responsabilidade consigo próprio. Você não pode esperar que as outras pessoas te digam essas coisas, que te deem a resposta dessas coisas. Você precisa desenvolver um conhecimento sobre si próprio para você saber responder essas perguntas e não passar tanto tempo assim isolado, por exemplo. Eu preciso ser responsável comigo, pelo menos comigo. Porque quando eu aprendo a ser responsável comigo, eu consigo ser responsável com outras pessoas. Porque se eu sei que eu não tô num momento legal e que possivelmente eu posso ser retroativo em cima de uma situação que tá acontecendo, às vezes a pessoa nem tá sabendo que eu tô num momento assim, malzinho das ideias, e ela vai falar comigo e eu vou pancadas. E não dá pra ser pancadas o tempo todo. Às vezes a gente precisa de umas pancadas pra pessoa se ligar que tipo, vamos parar com essa palhaçada do que você tá fazendo, do que você tá me fazendo? Mas nem sempre dá pra ser assim. Na verdade, você precisa escolher os momentos que dá pra ser assim. Porque senão você vai ser tirado como insuportável, doido, maluco e coisas do tipo. Outra entrevista que foi colocada, pelo menos que eu deixei aqui separado, é uma entrevista da Fernanda Torres. Sim, mais uma mulher, mais uma atriz. Eu amo a Fernanda Torres de paixão, de paixão, de paixão. Ela é um ícone brasileiro e todo mundo sabe disso. A entrevistadora pergunta se a aparência dela preocupa ela, se a imagem dela preocupa ela. E aí ela responde o seguinte: quando uma coisa me incomoda, aquilo não paralisa a minha vida. É um incômodo assim, passageiro, e depois vai embora. Mas a tua imagem te preocupa? Não, a minha vida me preocupa, mais do que a minha imagem, entendeu? O que eu vou fazer com a minha vida? Quais são os buracos que eu vou me meter? Com quem eu vou me meter? Pra minha vida ser proveitosa e boa pra mim, menos do que como eu vou parecer, entendeu? E eu acho que ela está certíssima nisso. Porque é o seguinte, de que importa a imagem que você tem? Tudo bem que a imagem é uma coisa que é representativa, e que mais do que isso, eu, por exemplo, que estou aqui no YouTube, eu preciso que as pessoas tenham uma imagem legal de mim. A imagem que eu quero passar para as pessoas precisa ser o mais verdadeiro possível. Então, se eu não tô num momento legal, vou fazer um vídeo mentindo, falando que tá tudo bem, eu já estou indo contra um princípio que eu mesmo coloquei na minha cabeça, que eu só vou fazer vídeos quando eu estiver bem e só vou fazer vídeos sobre temas que eu curta. Então, pra que eu vou mentir? Pra que eu vou me importar com uma imagem? Porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que fazer? Eu não tenho que fazer. O que eu tenho que fazer é cuidar de mim. É me envolver com pessoas com quem eu gosto. Me envolver com pessoas que me respeitam e que eu respeito de volta. Eu vou me meter em buracos que eu de fato saiba lidar. Demorou muito tempo pra eu voltar a fazer vídeo aqui pro YouTube, porque eu precisei saber lidar com a rede social de uma forma geral, antes de querer vir aqui e expor toda a minha vida, porque eu não vou expor toda a minha vida. Quem tá aqui me acompanhando tá muito maluco se tá pensando isso, porque eu não vou fazer isso. Não é uma coisa que eu vou fazer. Eu vou fazer várias coisas, e expor minha vida não é uma delas. Eu já sei o buraco que eu tô me metendo, eu sei como a internet pode ser maldosa, como a internet pode pegar suas falas e distorcer totalmente, e todo o resto. Só que pra mim tá aqui hoje, eu precisei pensar muito, refletir muito e saber agir como tal. A minha imagem me preocupa? A minha imagem me preocupa porque eu estou publicamente aqui na internet. Mas ainda assim, a minha vida me preocupa muito mais do que minha imagem. Teve um outro vídeo que na verdade não é uma entrevista, mas na verdade é uma interpretação, que é uma atriz que tá lendo o texto e parte do texto ela pega e fala: você precisa tomar uma atitude, a vida é sua, não maltrata ela, a vida tá correndo, vai embora daqui. A gente precisa conversar. Eu trouxe isso aqui. Precisa sim! Você precisa tomar uma atitude. Você precisa fazer alguma coisa. Fica aí esperando, como se alguém fosse te salvar. Mas você mesmo, você nunca colocou o pé pra fora desse portão.
Fica aí se maldizendo da vida, se maldizendo. A vida é sua. Não maltrata ela, não. A vida tá correndo. A vida tá correndo. Vai embora daqui. Vai embora. Antes que... E essa situação de a vida é sua e ela tá correndo, uma situação que eu já falei em um outro vídeo, inclusive, sobre o tempo que a gente tem e as pressões que colocam dentro da nossa cabeça em cima das idades que a gente tem. E faz total sentido, porque ninguém vai compartilhar da vida completamente junto com a gente. As pessoas vão entrar na nossa vida e a gente vai compartilhar parte dela com elas. Tipo, se você arrumou um namoradinho hoje, lembre-se que você já tem, sei lá, mais quantos anos antes de vida desse namoradinho, e que esse seu namoradinho vai estar com você alguns meses, alguns anos, se vocês se casarem mais anos ainda, mas você não sabe disso. Preze pela sua vida e preze pelas pessoas que estão ao seu redor e preze pelos seus comportamentos, porque a vida vai passar. A vida vai passar. E não tem como você ficar apenas trancafiado. E também não tem como você ficar se relacionando com pessoas que não vão te fazer bem. Não tem. Você precisa cuidar de si. Você precisa ter responsabilidade consigo próprio. Precisa. É necessário. Numa dessa de tempo que se vai e a vida que se passa, tem um documentário que chama Human, que é humano em inglês. E eu já vi ele diversas vezes. Tem acho que 3 ou 4 volumes diferentes desse documentário. Em uma parte desse documentário, quem vem à tona para conversar é o presidente do Uruguai, se não me engano. Eu não vou saber de cabeça como que é o nome dele, mas ele já foi presidente do Uruguai há muitos anos. Ele dá várias situações dentro do documentário sobre situações políticas, econômicas e coisas do tipo. Mas a principal reflexão que eu sempre tive desse documentário e dessa pessoa que passou pelo documentário é: compramos tudo com tempo de vida. Tudo se compra, menos a vida. E é miserável gastar a vida para perder a liberdade. Ele fala nesse sentido porque ele tá falando sobre situação econômica e tudo mais, e fala que, tipo, você trabalha, gera grana, e, tipo, aonde que você tá gastando o seu tempo de vida? Que a única coisa que a gente não tem é uma forma de comprar mais vida. A gente dá pra comprar tudo. Uma casa, um carro, roupa, sapato, tudo. Mas o tempo que você perde pra conquistar essas coisas que pra você é uma conquista, às vezes você tá deixando de lado sua família. Às vezes você tá deixando de lado seus amigos. E às vezes você tá deixando de lado você próprio. Tudo bem que a gente precisa de coisas pra poder viver e sobreviver e coisas do tipo. Muitas pessoas mais sobrevivem do que vivem. Com toda certeza. Já fiz um vídeo, inclusive, falando sobre a diferença das pessoas que têm grana e conseguem se desenvolver, as pessoas que não têm grana e têm que desenvolver meio que aos trancos e barrancos. Mas ainda assim, é uma reflexão sobre aonde você está gastando o seu tempo. Porque uma hora não vai ter mais tempo. Uma hora não vai ter mais. Você é livre para fazer o que você quiser. Você vai ficar trancafiado numa situação que só te deixa para baixo? Você vai perder seu tempo com pessoas que não gostam de você? Com situações que não estão te deixando bem? Troco de quê? Enfim, tinha mais outros 3 tópicos para falar aqui, mas eu não vou falar dos 3, porque inclusive eu acho que esse vídeo já tá ficando longo o suficiente e até mesmo vai faltar tempo de câmera aqui, porque o meu espaço de armazenamento no celular é muito pouco. Mas eu queria terminar com uma fala do Legião Urbana, que ele diz assim, em uma das entrevistas que ele dá, que é necessário evitar polêmicas desnecessárias. Por que eu tô falando isso? Porque uma vez que eu estou na internet, eu não vou criar situações polêmicas apenas para que meu nome esteja na mídia. Se eu estou no YouTube, se eu estou criando para cá ou para qualquer lugar que seja, eu vou criar com verdade. Eu vou criar em cima daquelas situações que eu de fato saiba lidar. Eu não vou criar em cima de polêmica, muito menos polêmicas desnecessárias, apenas para que meu nome seja refletido em qualquer lugar que seja. Eu preciso ter cuidado comigo mesmo. Assim como preciso ter cuidado com o que vocês estão ouvindo de mim. É o mínimo que eu posso fazer e ao mesmo tempo é o máximo que eu posso fazer. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma também. Não é apenas um vídeo pra ficar me justificando nem nada do tipo, é também pra você pensar a respeito do seu próprio autocuidado e da responsabilidade que você tem. Tudo bem que às vezes a gente joga a responsabilidade de nós mesmos em cima das outras pessoas, mas às vezes a gente precisa assumir as próprias.